Olá, meus irmãos! Olá, meus queridos! Olá, meus amados! Tudo bem com vocês? Eu espero, como sempre, que todos vocês estejam bem, estejam gozando de uma boa saúde. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, estou muito feliz, porque mais uma vez estaremos aqui falando acerca das coisas do reino, falando acerca das coisas do Papai do Céu. Meus amados, quero aqui juntamente com vocês, neste dia maravilhoso, louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Louvado seja e bendito seja Jesus Cristo, para todo sempre. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós. Bom, amados, como prometido, estamos aqui hoje para falar acerca dos anjos. É isso mesmo, meus amados irmãos. Vamos aqui falar acerca dos anjos. Vamos tratar aqui acerca de 3 questões, tá bom, meus amados irmãos? O que é um anjo? Qual é a aparência de um anjo? E vamos descobrir aí se hoje em dia ainda aparecem anjos aos homens para trazer mensagens de Deus. Vamos aí falar sobre estes assuntos neste vídeo aqui. Mas antes aqui, meus amados irmãos, quero aqui pedir a todos vocês, por favor, meus queridos irmãos, corram lá, subscrevam-se no meu outro canal, que é o canal Bruno Mac. Por favor, meus queridos irmãos, vamos fazer com que o canal Bruno Mac seja um dos maiores canais de YouTube aqui em Moçambique. Tá bom, meus amados irmãos? Por favor, me ajudem a colocar aí o canal Bruno Mac no top dos canais com maior visibilidade, como os maiores canais do YouTube aqui em Moçambique. Conto com vocês, conto com todos vocês. Por favor, assistam lá os vídeos, tem muita coisa boa. Ontem mesmo nós fomos até o Jardim do Éden, eu e a minha namorada, filmamos lá muita coisa maravilhosa. Você que ainda não assistiu, corra já lá, vou deixar o link aqui no primeiro comentário deste vídeo e na descrição deste vídeo. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos lá ao nosso assunto de hoje, vamos ao nosso vídeo de hoje. Anjos. Meus amados, o que é um anjo? O que é um anjo? Quando você ouve essa palavra anjo, o que te aparece à mente? Meus amados irmãos, o que é um anjo? Por favor, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha ser um anjo. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, meus amados, primeiro nós precisamos entender aqui um assunto. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que é um anjo. Tá bom, meus amados irmãos? E anjo, meu querido irmão, é o seguinte, preste atenção. Anjo, a palavra anjo traduzido do hebraico, malash. Malash quer dizer mensageiro. Você entende? Então, anjo não é nada mais e nada menos que um mensageiro. Anjo, traduzido da palavra malash em hebraico, quer dizer mensageiro. Anjo não é nada mais e nada menos que um mensageiro. Você entende isto, meu amado irmão? Não tem outra explicação no que toca o que é um anjo, a não ser um mensageiro. Você entende isto, meu amado irmão? Agora, vocês precisam entender uma coisa. Em toda a Bíblia, atenção, meus amados irmãos, que eu aqui estou falando de anjos e não de querubins. Há uma diferença entre anjos e querubins. Anjos e querubins. Querubins e serafins são outra coisa. Anjos é outra coisa. Hoje, neste vídeo, estamos falando acerca dos anjos. Nos próximos dias, falaremos acerca dos querubins e dos serafins. Tá bom, meus amados irmãos? Aguardem um vídeo. Vamos falar sobre isso aí nos próximos vídeos. Você vai se surpreender. Vai se surpreender com as verdades relacionadas aos querubins. Tá bom, meus amados irmãos? Que não tem nada a ver com anjos. Ok, meus queridos? Então, em toda a Bíblia, meus amados irmãos,
Anjo quer dizer mensageiro. E em toda a Bíblia, meus queridos irmãos, eu fui vasculhar aí. Meus amados, entendam uma coisa. Em toda a Bíblia aí nos indica que existe 2 tipos de anjos. É isso mesmo que você ouviu. Em toda a Bíblia, indica-nos que existe 2 tipos de anjos. Existe anjos como seres humanos e existe anjos como seres espirituais. Vou repetir para você entender. Existem anjos como seres humanos e existem anjos como seres espirituais. Mensageiros como seres humanos, mensageiros como seres espirituais. Exemplo concreto de anjos como seres humanos. Apocalipse. Apocalipse, quando o apóstolo João ele fala acerca dos anjos das 7 igrejas. Os anjos das 7 igrejas lá em Apocalipse, quando o apóstolo João ele escreve o Apocalipse e ele deixa aí no início das cartas dizendo ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo de Tiatira, ao anjo de Éfeso. Esses anjos aí, meus amados irmãos, não eram seres espirituais, mas sim seres humanos que eram mensageiros, aqueles que pregavam a palavra de Deus a cada uma dessas igrejas aí. Você entende? Então, aqueles anjos das 7 igrejas eram seres humanos e não seres espirituais. Você entende isto, meu amado irmão? Então, todas as cartas lá que foram enviadas às 7 igrejas escritas lá em Apocalipse foram enviadas aos anjos como seres humanos e não seres espirituais, não. Você entende? Agora, além dos seres humanos como mensageiros, como anjos, que nós demos aqui exemplos, existem também anjos como seres espirituais. Você entende isto, meu amado irmão? Por exemplo, o anjo que apareceu a José em sonho, o anjo que apareceu a Maria. Entende? Esses são uns dos exemplos aí dos anjos espirituais. Os anjos que Jesus, lá em Mateus capítulo 22, versículo 30, ele disse que no céu ninguém se casa e nem se dá em casamento, mas no céu seremos como anjos. Este anjo que Jesus estava se referindo aí, eram os anjos espirituais. Você entende isto? Então, existem 2 tipos de anjos. Anjos como seres humanos e anjos como seres espirituais. Agora segura aí. Vamos entender agora qual é a aparência de um anjo espiritual. Qual é a aparência de um anjo espiritual? O sistema religioso, as chamadas igrejas, eles ensinam que anjos, eles têm asas. Em alguns filmes, algumas novelas aí, em alguns canais, algumas séries aí de televisão, mostram anjos com aparência de seres humanos, mas com asas. Será que essa é a verdade da aparência dos anjos espirituais? Será que essa é a verdade dos anjos espirituais, dos mensageiros de Deus, aqueles seres angelicais? Será que é essa a aparência deles? Claro que não, meus amados irmãos. Os anjos espirituais, presta atenção, meus amados, os anjos espirituais, eles não têm uma forma física. Anjos espirituais, meus amados irmãos, eles são seres espirituais, seres que não podem ser igualados ao ser humano. Que o ser humano é totalmente diferente dos anjos espirituais. O ser humano tem uma forma física. O ser humano, você consegue enxergá-lo. Já o anjo não. O anjo espiritual, ele é um ser espiritual. Você entende? Você entende isto? E você, como ser humano, não pode enxergar um ser espiritual. Você entende isto? Agora, preste atenção. Preste atenção. Talvez agora surja aí uma dúvida a todos vocês. Se anjos
se anjos espirituais são seres que não têm forma física, não têm uma forma assim visível, como é que alguns homens na Bíblia viram esses anjos espirituais? Como é que alguns homens viram esses anjos espirituais na Bíblia? Bom, meus amados, é o seguinte, presta atenção. Os anjos espirituais, eles não têm uma forma física. Mas esses anjos espirituais, eles têm o poder de se manifestar de uma forma visível a quem ele foi enviado. Não, vou repetir para você entender. Um anjo espiritual, ele não tem uma forma física, não tem uma forma visível, mas ele tem um poder de se manifestar, presta atenção, tem o poder de se manifestar de uma forma visível a quem ele foi enviado. Como no caso de José, por exemplo. Ele apareceu em sonho. Aquela foi a forma que ele se manifestou para aparecer para José. E José conseguiu ver ele como? Em sonho. Você entende isso, meu amado irmão? Então, existem casos diferentes em que anjos apareceram a algumas pessoas na Bíblia. E essas formas diferentes que os anjos apareceram a algumas pessoas na Bíblia são as formas que eles decidiram se fazer aí presente àqueles a quem eles foram enviados para levar uma certa mensagem. Lembra que nós já explicamos aqui que anjos são seres enviados para trazer uma mensagem. Eles são mensageiros. Você entende isto, meu amado irmão? Então, anjo espiritual não tem uma forma física, mas eles têm o poder de se manifestar de uma forma visível àqueles a quem eles foram enviados. Tanto que quando eles vão até alguém que Deus enviou para levar uma mensagem, somente aquele a quem a ele foi enviado, somente aquele que o anjo foi enviado para ter com ele, é que consegue ver o anjo. Os outros não conseguem ver. Você entende isto? Se um anjo chega, por exemplo, isso no passado, porque não chega mais nesses dias, já vamos entender aqui. Sempre que um anjo chegava no passado, assim é que é, a um certo lugar, aparecia uma certa pessoa, ou a um certo grupo de pessoas, só viam o anjo àqueles que o anjo permitia que ele visse. Você entende isto? Não é qualquer um que vê ou que via um anjo. Tá bom, meus amados irmãos? Que via, coloco no passado, porque hoje não acontece mais essas coisas. Vamos aqui aproveitar para entendermos aqui o terceiro ponto, que é a terceira pergunta deste vídeo. Olha aí, amados, hoje em dia, preste atenção, hoje em dia, os anjos espirituais aparecem aos homens para trazer uma mensagem da parte de Deus? Vou repetir a pergunta. Será que hoje em dia, nos tempos de hoje, ainda aparecem anjos espirituais aos homens para trazer uma mensagem da parte de Deus? Sim ou não? E a resposta para essa pergunta é a seguinte: não. Por favor, vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Está escrito o seguinte. Presta atenção no que Paulo escreveu no Evangelho de Cristo. Olha aí. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Você entende isto? Paulo, nos dias em que ele ainda estava vivo, ele escreve no Evangelho, ele diz que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Você entende isto? Então, no passado, Deus falava de muitas, mas muitas maneiras com as pessoas lá
com o povo de Deus. Ele falava pelos profetas. Não só falava pelos profetas, mas como também ele mandava sua mensagem por meio de mensageiros, anjos espirituais. Você entende isto? Entende isto? Anjos espirituais, assim como os anjos, seres humanos. Como no caso dos profetas também. Sabiam que os profetas também eram anjos? Sabiam que os profetas também eram anjos de Deus? Só que eles eram anjos como seres humanos, mensageiros como seres humanos. Diferentemente dos profetas, diferentemente daqueles que pregavam a palavra de Deus, os seres humanos, também existia anjos como seres espirituais. No caso dos seres angelicais, anjos como seres humanos. Você entende isto? E no passado, no tempo em que a antiga aliança ainda estava em vigor, esses anjos espirituais, eles levavam a mensagem de Deus aos homens cá na terra. Mensagem da parte de Deus. Você entende? Mas agora, diz o apóstolo Paulo nos dias em que ele estava vivo, mas agora, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Você entende isso, meu amado irmão? E é assim que o Pai fala com os filhos hoje. Você entende isto, meus amados irmãos? Hoje o Pai nos fala pelo Filho. Hoje o Pai nos fala pelo Evangelho genuíno da graça de Deus, que é o seu Filho. Você entende isto, meu amado irmão? O Evangelho da graça de Cristo é o Filho de Deus, o ressuscitado. Você entende isto? Hoje o Pai nos fala por meio do seu Filho. Hoje nós entendemos tudo aquilo que o Pai tudo aquilo que o Pai fala por meio desse Evangelho maravilhoso, deste Evangelho genuíno, desta verdade absoluta que é o próprio Cristo. Você entende isto, meu amado irmão? É por meio de Cristo que o Pai hoje fala com os filhos. É por meio de Cristo que o Pai hoje fala com os seus filhos. Você entende isto, meu amado irmão? Não é mais pelos anjos, não é mais pelos profetas, não é mais pelas maneiras que ele usava lá no passado, no tempo em que a antiga aliança estava em vigor, mas sim pelo seu Filho, aliás, por meio de Cristo o ressuscitado. Você entende isto, meus amados irmãos? Então, esta é a verdade acerca dos anjos. Os anjos não têm lá asas como ensinam aí alguns filmes, como ensina aí a religião. Anjos espirituais são seres espirituais, não têm uma aparência física, mas esses anjos, eles têm um poder de se manifestar de forma visível a quem ele foi enviado. Você entende? Pode ser em sonho, pode ser em visões. É isso que acontecia lá no tempo do antigo pacto. Você entende isto, meu amado irmão? Hoje, Deus não nos fala mais por meio de anjos, mas sim por meio do seu Filho. Você entende isto, meu querido irmão? É assim como Deus fala hoje com os seus filhos. Os seus filhos, tá bom? É por meio de Cristo que Ele fala com os filhos dele, que somos nós. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, fica aí esta palavra a vocês, anjos, e nos próximos dias estaremos aqui falando acerca dos querubins e os serafins, tá bom, meus amados irmãos? Vai se surpreender com aquilo que nós vamos tratar com relação a estes assuntos. Não percam live pelas 23 horas de Moçambique hoje, no meu outro canal, Bruno Mac. Subscreva-se lá para estar aí a par de todos os assuntos que nós vamos tratar aqui nos nossos canais do YouTube. Tá bom, meus amados irmãos? Por favor, faça parte aí do crescimento deste canal, Bruno Mac. Vamos fazer com que este canal cresça e seja um dos maiores canais do YouTube aqui em Moçambique. Um grande abraço, um grande beijo a todos e estamos juntos. Tchau, tchau. Até às 23 horas de Moçambique. Canal Bruno Mac. Tchau, tchau.